A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por estarmos aqui para estudarmos a lição número 11 da nossa revista Betel, e estamos estudando sobre os profetas menores. Na aula de hoje estaremos a estudar sobre o profeta menor, Ageu, o primeiro profeta pós-exílio, o segundo livro menor do Velho Testamento. O texto-áureo da nossa aula se encontra em Ageu, capítulo 1, versículo 7. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Os objetivos da nossa aula são 3: apresentar o cenário do profeta Ageu, despertar a necessidade de arrependimento e extrair lições do livro de Ageu para os nossos dias. A tradição judaica ensina que Ageu foi a primeira voz profética de Yahvé a se ouvir depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias. Provavelmente ele deveria já estar com 70 anos de idade. Deus vai levantar Ageu para trazer a sua mensagem, a sua profecia, uma palavra de arrependimento, uma palavra de ânimo, um despertamento espiritual a um povo que a maior parte deles, a maioria, não conhecera o templo que fora destruído pelos babilônios e que agora estavam retornando para Jerusalém, para Israel, para Judá, depois dos 70 anos de exílio na Babilônia. Então, a maior parte dessas pessoas tinham experiências como servos, como escravos, não tinham experiências com o templo do Senhor, porque eles não tiveram esse mesmo privilégio como seus antepassados tiveram de cultuar e ver a glória do Senhor no templo construído por Salomão. Então agora Deus vai levantar Ageu diante de uma comunidade, de uma sociedade que não tem a experiência com o templo, a não ser que sejam os mais velhos. Mas, segundo alguns estudiosos, uns falam 43 mil, outros falam 50 mil, que retornaram da Babilônia. Então vai ser uma mensagem muito desafiadora para Ageu trazer a esse povo judeu uma palavra de ânimo. Qual foi o cenário? Olha só. Em 538 a.C., como resultado da proclamação de Ciro o Persa, permitiu-se que Israel retornasse da Babilônia para sua terra natal, debaixo da liderança civil de Zorobabel e da orientação espiritual de Josué, o sumo sacerdote. Cerca de 50 mil judeus retornaram. Em 536 a.C., eles começaram a reconstruir o templo. Porém, a oposição dos vizinhos e a indiferença por parte dos judeus fizeram com que o trabalho fosse abandonado. Isso está em Esdras, capítulo 4, versículo 1 até o 24. 16 anos mais tarde, Ageu e Zacarias foram comissionados por Deus a incitar o povo para, primeiro, não somente reconstruir o templo, como também, segundo, reordenar suas prioridades espirituais. Como resultado, o templo foi concluído em 4 anos, por volta de 516 a.C. Está em Esdras, capítulo 6, versículo 15. Então, não se sabe muito sobre o profeta Ageu, seus familiares. Na aula anterior, nós pudemos observar que o profeta Sofonias viera de uma linhagem real. Era trineto do rei Ezequias, mas o profeta Ageu é a única pessoa com esse nome na Bíblia, certo? O significado do seu nome significa festivo, deduz-se que esse nome, que tem esse significado, porque talvez ele nascera no período das festas judaicas, que quer dizer festivo. Então nós vamos conhecer, a partir de agora, em que se consistia essa mensagem do profeta Ageu. Nós vamos entender melhor. O ministério de Ageu tinha o objetivo de acordar o povo preguiçoso e encorajá-lo a terminar o templo de Deus. Esse pequeno relato apresenta 4 sermões de Ageu devidamente datados.
Em cada mensagem, Ageu salienta um pecado específico que impede o cumprimento da vontade do Senhor e a finalização da obra dele. Então, o ISB ele vai estudar a mensagem do livro de Ageu com base nas profecias que Deus dera para ele trazer ao povo, porque o profeta ele faz o quê? Ele traz de Deus para o povo. Então vamos conhecer esses 4 sermões de Ageu. O que nós podemos tirar de aplicação? Então, com base nesses sermões, com base nesses comentários que iremos tecer a partir de agora, nós já estaremos contemplando o tópico, a partir do tópico 1.2, o tópico 2, o tópico 3. Qual o primeiro sermão? Por a si mesmo à frente do povo. Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 5. O primeiro pecado do povo de Israel, pós-exílio, que estava cometendo, era o quê? Eles estavam colocando a si mesmo à frente do Senhor. Vamos para a Bíblia. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Agai, Ageu, que quer dizer festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Joazadaque, nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: Este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: Considerai, pois, o vosso passado. Este era o cenário, era a situação desse povo que voltara do cativeiro e agora estava em sua terra prometida. Mas, como a gente já citou anteriormente, eles não priorizaram o templo do Senhor, a casa do Senhor. Hoje nós somos templo e morada do Espírito do Senhor, como fala em Hebreus. O Senhor diz-nos que nós somos parte do corpo do Senhor. Eu posso ser uma mão, você pode ser uma orelha e Cristo é o cabeça. Mas naquele período, o templo significava muito para o povo de Israel e para Deus também. Tinha um valor muito espiritual. Porém, como vocês puderam observar na leitura, esse povo, eles não estavam pensando no reino de Deus. Eles não estavam preocupados em reconstruir o templo. E a gente pode já tirar a primeira aplicação. Quantas das vezes a gente pensa só em nós mesmos, né, irmãos? Quantas das vezes a gente reclama mesmo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho salário, não tenho isso, não tenho aquilo. Porém, para outras coisas a gente tem. A gente tem tempo, a gente tem tempo para o trabalho. E até mesmo quando Deus abre uma porta de um concurso, de um bom trabalho, você faz um bom negócio, aí a gente se esquece de Deus. A gente abandona o reino do Senhor, abandona a casa do Senhor, vai uma vez no mês, não participa mais da ceia. Então, era assim também como vivia o povo de Israel naquele período. Estava vivendo só para si mesmo. Então, este foi o primeiro pecado que Deus estava combatendo, que Deus estava mostrando para o povo de Israel, através do profeta Ageu: olha, vocês não podem colocar vocês em primeiro lugar. O que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Em 1º de setembro de 520, Ageu transmitiu essa mensagem. Essa mensagem dirigia-se aos 2 líderes da nação. Quais eram os líderes? Zorobabel e Josué, o governante civil e o líder religioso. Olha só como é que Deus trabalha com a liderança. Os líderes, eles têm um papel preponderante diante do povo de Deus, diante de uma nação. É por isso que a palavra de Deus instiga-me e instiga você para que nós venhamos orar pelos nossos representantes no legislativo, no judiciário, no executivo. E não é da boca para fora. Até mesmo Deus levantando Pedro, Paulo, no período do governador, do imperador Nero,
que era mal, atroz, mesmo assim eles falaram que tem que orar pelas autoridades. Quando as autoridades buscam o Senhor, o povo também busca. A gente pode trazer também para dentro da igreja. Quando a liderança é uma liderança que ora, quando a liderança é uma liderança que ora, que jejua, é uma liderança que lê a palavra, que é espiritual, a igreja também vai ser espiritual. A igreja, ela é um reflexo das suas ovelhas. Ageu, ele menciona o egoísmo do povo. Este construíra suas casas, mas alegava não ter tempo para construir a do Senhor. Olha só. Hoje também, o Isbe fala, hoje também cometemos o pecado de pôr nosso desejo à frente da vontade do Senhor. Como é fácil arrumar desculpas para não fazer o trabalho que Deus determinou. O tempo está muito ruim para fazer visitas ou ir à igreja. Todavia não está ruim demais para uma viagem de caça ou para fazer compras. As pessoas sentam para assistir uma rodada dupla de jogo de futebol e não reclamam. No entanto, começam a se remexer se o culto dura 5 minutos a mais que o previsto. Quando é para nós devolvermos o dízimo, quando é para nós ofertarmos, a gente pensa em 1001 coisa para a gente pagar. Mas quando é para o nosso bel prazer, a gente passa o cartão até a Deus dar até perder de vista. Então tudo isso mostra a nossa prioridade. E isso mostra o nosso pecado. Quando a gente busca satisfazer nossas próprias vontades, nós estamos cometendo esse primeiro pecado que Ageu estava mostrando para o povo de Israel. Rever suas prioridades. Nós precisamos rever nossas prioridades. A qual reino nós estamos servindo, irmãos? Nós estamos buscando o reino terreno ou o reino celestial? Onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem tristeza, não haverá mais câncer, traição, infidelidade, violência, corrupção. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, ele afirma que os nossos ganhos se desvanecem, nossas posses não duram quando deixamos Deus fora da nossa vida. O Senhor retém a chuva, versículo 10, e por isso a estação da safra fracassa, versículo 11. Então o povo estava reclamando, murmurando, que não tinha condição de construir a casa do Senhor, eles tinham que priorizar suas casas, suas vidas, porque eles não tinham condição. Mas só que ele não tinha condição por quê? Porque ele não estava buscando Deus em primeiro lugar. Ele não estava buscando reconstruir o templo do Senhor. Aí Deus estava mostrando, olha, se vocês só não são abençoados, vocês só têm essas maldições aqui no campo, na safra, até vocês jogam o dinheiro numa bolsa e é como se fosse um bolso furado. É por quê? Porque vocês não estão me priorizando. Uma vez que vocês não me priorizam, vocês são amaldiçoados. Os líderes receberam a mensagem com convicção verdadeira. Isso está no versículo 12 ao 15, capítulo 1. E sentiram-se incitados a fazer a vontade do Senhor. O Senhor prometeu, eu sou convosco e serei glorificado. Observe que todo o empreendimento era uma aventura espiritual, não apenas uma obra da carne. O povo de Deus levantou-se e pôs o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Então a segunda mensagem vai combater qual tipo de pecado desse povo. Eles estavam cometendo o pecado de olhar para trás em vez de olhar adiante. Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao 9. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, disse Yahvé: coragem, Zorobabel, coragem ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra. Exorte o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco,
Assegure Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Não temais. Pois assim promete Yahvé dos Exércitos. Muito em breve farei tremer os céus e a terra, e o mar e a toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam. Eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabode, a glória. Assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirme Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz garante Yahvé. Essa segunda mensagem, ela foi promulgada em 21 de outubro, último dia da festa dos tabernáculos. Esse deveria ser um dia de muita alegria e louvor. No entanto, foi um dia de desencorajamento e murmuração. Por quê? Porque o povo olhava para trás em vez de olhar adiante. No trabalho de Deus, devemos, pela fé, olhar adiante. O Senhor disse aos líderes desencorajados: ser forte, não tem mais. E aqui está a graça de Deus, né, meus irmãos? Porque se não é para Deus dar o primeiro passo, se não fosse Deus dando o primeiro passo em direção a esse povo, em dar ânimo, em levantar Ageu, em mostrar... Porque, primeiro tem que consertar a casa, tem que consertar o altar, como Elias fez. Então, consertando o altar, eles vendo onde está o erro, onde está o pecado, aí eles possam também saber quem é o Senhor dos Exércitos. Porque Deus, ele não mudou. E o povo de Israel parece que tinha se esquecido de que Deus tinha uma aliança eterna com eles quando falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas, você consegue contar? Assim serão a tua descendência. Então Deus fez aliança com Abraão, fez com Davi. Mas o povo aqui, eles estavam desanimados, eles estavam desencorajados. E a culpa estava em quem? Nos líderes. Por isso que Deus usou Ageu para falar com Zorobabel, com o governador, e com Sealtiel, o sumo sacerdote, para que animasse o povo, para que a palavra de Deus fosse ouvida, acreditada, e o povo viesse a estar mais perto do Senhor. Porque não era só uma construção de um templo qualquer, só de uma parede de uma casa. Não, isso era uma questão espiritual. E isso serve para mim e para você. Qual a aplicação que nós podemos tirar? Acho que nós teremos que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Como diz a palavra de Deus: pensai nas coisas do alto, olhai para as coisas do alto. Se há boa fama nisso pensai. A gente todos os dias tem que pedir a Deus: Deus, renova a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque esse povo, eles estavam enfrentando muitos reveses. Primeiro, o seu passado histórico de escravidão. Segundo, quando retornaram ali os samaritanos, aquele povo, os povos vizinhos, eles desencorajavam eles. Aqueles povos, inclusive, pagavam para os seus próprios irmãos judeus suborno para um desanimar ao outro. Está em Esdras, irmãos, sobre isso. O inimigo, ele faz assim mesmo, ele usa pessoas vizinhas, usa pessoas de casa para nos desanimar, para nos desestimular. Ah, não, Deus não existe. Ah, será que Deus vai voltar mesmo? Mas nós temos que olhar para a palavra, Senhor, olhar para Deus, porque Ele promete algo melhor, inimaginável, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram. É o que Deus preparou para mim e para você, irmãos. Nós temos que continuar olhando para Cristo, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O terceiro pecado que o povo de Israel estava cometendo, fracassar em confessar os pecados. Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao 19. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dário, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: assim afirma o Senhor dos Exércitos:
Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Aos que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar um cadáver e depois tocar algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo que fazem, tudo que conseguem oferecer é impuro. Agora, pois, prestai toda atenção, considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas, ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta Yahvé. No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados. Reconsiderai, ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Já era 24 de dezembro. Ageu explica porque o Senhor não as abençoou. Elas ainda estão imundas, não confessam seus pecados. O profeta explicou: você não pode dar a alguém sua santidade e saúde, mas pode dar sua imundícia e doença. Não basta apenas fazermos o trabalho de Deus, é necessário que o façamos com mãos limpas e coração puro. Um dos maiores obstáculos na realização do trabalho do Senhor é o pecado não confessado. Isso é sério. Quantas pessoas estão na igreja, nos templos, estão nos púlpitos, estão nas tribunas, pregando, mas estão com as suas mãos sujas, seu coração impuro, sua mente impura, seus lábios impuros? É preciso confessar como fizera Isaías: Senhor, eu tenho lábios impuros. É preciso pedirmos a Deus: Senhor, toca com a brasa viva do altar meus lábios, minha mente, meus olhos, meu coração. Porque ninguém consegue enganar o Senhor. Por isso que muitas pessoas vão aparecer diante de Jesus no tribunal, no trono branco. Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, muitas maravilhas, expulsamos demônios, ressuscitamos pessoas, mas foi no nome de Jesus. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Fazer a vontade do Senhor é bom, mas fazer a vontade do Senhor da forma errada, não podemos. E a quarta mensagem de Ageu ao povo de Israel. Agora, no caso aqui, a penúltima mensagem foi a quem? Foi aos líderes religiosos. Foi aos sacerdotes. Agora, essa mensagem aqui vai ser dirigida ao líder político. Qual era o pecado desse líder político? E que também muitas das vezes nós carregamos. Ser descrente. Ageu capítulo 2, versículo 20 até o 23. Então a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: dizei a Zorobabel, governador de Judá: eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos, seus cavaleiros militares, todos cairão, cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o eterno dos exércitos. Essa mensagem foi transmitida no mesmo dia da terceira mensagem e dirigia-se ao governador. Satanás sempre ataca os líderes espirituais e temos a obrigação de orar por eles e de trabalhar com eles, como nós já falamos anteriormente. É preciso nós orarmos pelos nossos líderes espirituais, orarmos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de
homens, de mulheres, de ministério infantil, de adolescentes, de jovens. Zorobabel era ancestral de Jesus Cristo. Seu nome consta das genealogias de nosso Senhor Salvador. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 12 e Lucas também 3 e 27. E para nós concluirmos essa aula de hoje, eu trago essa indagação de Wisby para você também. Que trabalho Deus nos chamou para fazer antes do retorno de Cristo? Será que nós já consertamos o altar? Será que nós já olhamos, fizemos uma retrospectiva, uma avaliação, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23? Examine, pois, o homem a si mesmo. É preciso nós fazermos um exame, ver onde é que tem brecha, ver onde é que tem um altar desorganizado. Que trabalho Deus nos chamou para fazer antes do retorno de Cristo? Você já o iniciou, mas ainda não concluiu? Cuidado, irmãos, para nós não sermos, naquele dia, ser taxado. Afastai-vos de mim, servo mau e infiel. Você sente-se desencorajado? Então, atente para estes pecados que retardam o trabalho do Senhor. A palavra de Deus a José foi o quê? Seja forte e corajoso. Deus dá ânimo, irmãos. Mas como é que a gente vai conseguir ânimo? De oração, leitura da palavra. Até mesmo um ensino da palavra como esse pode nos dar ânimo. Conversemos com Deus, louvemos a Deus, busquemos a Deus de todo o coração. Achegai-vos a Deus, Ele achegará a vós. Quem está perto do Senhor, a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria, irmão. Por si mesmo à frente do Senhor, olhar para trás em vez de olhar para diante, esconder os pecados e ser descrente. Mas observe a promessa magnífica que Deus nos faz. Eu sou convosco, 1:13 de Ageu. Não tem mais, Ageu 2:5. Vos abençoarei, 2:19. E te escolhi, 2:23. Ha chegado o momento de nós sermos como Ageu, de consertarmos o altar, de fazermos uma avaliação da nossa vida, de pregarmos a palavra de arrependimento, de revelação do pecado, porque com o pecado ninguém verá o Senhor, porque o pecado nos afasta do Senhor. Então, irmãos, que essa mensagem, esse comentário possa ter trazido chaves para mim e para você. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê graça para esses dias maus. E vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Não importa se é para 1, se é para 1000, mas vamos continuar. Deus te abençoe.